Meus queridos, a paz do Senhor, estamos aqui dando continuação, né, a nossa aula de número 4, tá? Falando sobre o pão da vida, tratando sobre o texto de número 6, né, que é a respeito da multiplicação dos pães e peixes. Já tratamos que este é o único milagre que os 4 evangelistas registram, né? Já falamos aqui das condições que levaram essa multidão a estar com o Senhor Jesus, né? A atitude do Senhor, a conversa do Senhor com o Filipe, a ordem do Senhor para que a multidão fosse alimentada. E aí, quando ele dá essa ordem, nós encontramos aqui o André, né? Capítulo 6, João, versículo 8, tá? O André dizendo o seguinte, no versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, né? E 2 peixinhos, né? Dizem aí os escritores que esses peixinhos eram como peixes de sardinha, né? Peixes pequenos, né? Mas, vai continuar o texto dizendo, mas que isso para tantos, né? Filipe vai dizer, mas que isso para tantos, né? E olha, é interessante nós entendermos aqui que os pães eram de cevada, não era de trigo, né? E eram poucos, né? É tanto que André vai continuar dizendo, e o que é isto, né? Para essa tão grande multidão, tá? Alguns vão dizer, como vi aí, que o que aconteceu na verdade foi que Jesus mandou sair recolhendo, né, de pessoa a pessoa, e aí juntou esse montante de alimento que conseguiu, né, arrecadar de todos eles, e desta forma o Senhor com seus discípulos consegue alimentar a multidão. Ora, isso cai por terra quando nós vamos entender que no capítulo 6, versículo 26, né, o Senhor Jesus vai dizer que eles estavam indo ali porque eles queriam ser alimentados por Jesus, né? Porque, na verdade, o que acontece aqui, queridos, é um milagre, né? Nós já falamos no vídeo anterior que Jesus pergunta a Filipe, como faremos isso, Filipe? Vamos alimentar a multidão. E Filipe diz, nem 200 dinheiro, ou, em outras traduções, nem 200 denários. Já falamos um pouco sobre essa questão, não é? Porque a verdade é que cevada não era um pão, né, da classe alta. Cevada era o pão do pobre, né? O pão do rico era o pão diferenciado. O pão de cevada era do pobre e o pão do trigo era o pão do rico, né? Mas não importa, tá? É a quantidade de pães e peixes ou a qualidade que você entende ter, né, este pão e peixe que está nas tuas mãos. Eu tenho um recado para dizer a você, para a gente finalizar esse vídeo e continuar o nosso próximo. Deus, Ele te chamou e Ele quer te usar, tá? E aquilo que está nas tuas mãos é exatamente o que Ele precisa para usar você, para abençoar não só a sua vida, mas a vida de pessoas que estão ao seu redor. Veja o menino tendo apenas 2 peixinhos, né? Como de tamanho de sardinhas, dizem alguns escritores, e pães, 5 pães de cevada, mas foi o suficiente para que o Senhor pudesse dizer aos discípulos, manda que eles se assentem, não é? E se assentando serviram aquela grande multidão e Deus se utilizou daquela criança e do pouco que ele tinha para abençoar o povo. Ei, deixe-me finalizar com um recado para a sua vida. Deus quer te usar. Deixa Deus te usar, tá bom? Não fica se diminuindo, se menosprezando, porque Deus usa cada um. E a porção desse Espírito, a presença desse Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então seja útil para Deus e para a sua obra. Deus abençoe a sua vida e nos acompanhe nos próximos vídeos.